Olá pessoal, então a gente está retomando o nosso curso, a nossa segunda aula sobre contribuições. Já tivemos uma aula anterior falando sobre uma teoria geral das contribuições na Constituição Federal e passei algumas informações básicas muito importantes. Espero que vocês tenham feito a leitura do material de apoio e outras leituras complementares. E agora chegou o momento da gente avançar falando sobre especificamente as contribuições sociais. A bibliografia recomendada segue sendo aquela que nós já havíamos indicado, que tratam especificamente sobre o tema. As contribuições ditas sociais, elas foram classificadas por um critério acadêmico, meramente didático, entre contribuições sociais para a Seguridade Social, então aquelas que levam ao custeio da Seguridade, e outras contribuições que têm finalidade social também, mas não o custeio da Seguridade. E aqui nesse dispositivo, nesse acórdão que eu trago aqui a colação para vocês, a DC número 3, da relatoria do ministro Nelson Jobim, isso fica claro e a distinção entre a contribuição para a Seguridade Social e o salário de educação, que a gente vai falar mais lá na frente. Interessante aqui essa referência que é feita pelo acórdão de afastar a incidência do artigo 154, inciso 1, já mencionado na aula anterior. Esse é um aspecto muito importante para a gente discutir algumas questões que vão surgir na casuística. Então, as contribuições sociais, e em específico para a Seguridade, elas estão arroladas lá no artigo 195, onde nós encontramos as fontes de custeio, e ali no 195 a gente tem a materialidade dessas contribuições, sendo o inciso 1 aquela do empregador, que pode incidir sobre a folha, sobre a receita, o faturamento e sobre o lucro. Do trabalhador, a receita de concurso e prognósticos e sobre a importação. Pois bem, trago aqui uma referência sobre as contribuições para a Seguridade, as contribuições chamadas previdenciárias do regime geral da Previdência Social, da obra do Leandro Paulsen, e chamo a atenção para vocês o que está destacado aqui no finalzinho do slide, que é a norma que estabelece a questão a disciplina geral do regime de previdência. Essa norma vai trazer toda a disciplina dessa contribuição às contribuições chamadas previdenciárias. Então a gente tem lá no artigo 12 quais são os segurados obrigatórios da previdência. Então a gente tem o empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. E sobre esse aspecto tem toda uma abordagem no que diz respeito ao direito previdenciário, sobre os benefícios e aqueles que fazem jus à questão previdenciária, que a gente não vai abordar. Aqui, obviamente, o enfoque da aula é específico no que diz respeito ao custeio, as contribuições que são exigidas dos contribuintes. O Supremo Tribunal Federal tem um julgado interessante aqui que eu trago à colação, que é a possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária daquele aposentado que retorna à atividade, tem uma nova atividade profissional e pode vir a ser cobrado contribuição ainda que ele seja inativo em relação a uma fonte pretérita. Com relação aos regimes especiais, se destaca ali servidor público e militar, que, segundo o próprio diploma, tem tratamento especial, e agora na reforma da Previdência isso ficou muito claro, com normas especiais para cada um desses regimes. E aí tem um tema em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que se possa exigir a contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos daqueles detentores de mandato eletivo, desde que nos seus estados e municípios não tenha um regime próprio de previdência. Esse é um recurso com repercussão geral da relatoria do ministro Dias Toffoli. O contribuinte individual, então, ele tem uma característica que
é aquele cidadão que não tem vínculo de emprego, então ele é um autônomo, ele tem um profissional liberal, é alguém que exerce a atividade sem nenhum tipo de relação, uh, relação de emprego, nenhum vínculo. E aí a legislação estabelece que ele vai incidir sobre todas as remunerações que ele receber, observando, obviamente, o teto previsto pela legislação. Então, a identificação dos contribuintes a gente tem ali, os segurados empregados, o contribuinte individual no artigo 21, segurado especial no artigo 25 e as empresas no artigo 22. A contribuição incidente sobre o empregado, ela tem a base de cálculo chamado salário de contribuição, e aqui nesse quadro aqui eu tenho os valores, e aqui no outro eu tenho as alíquotas a incidir sobre o salário de contribuição do empregado. Essa é a parcela que o empregado contribui com a Previdência, exigido dele esse valor do salário de contribuição. Além disso, o contribuinte individual tem uma cobrança de 20% sobre o salário de contribuição, partindo do pressuposto de que ele não tem nenhum vínculo, então o custeio da aposentadoria dele vai se dar meramente, única e exclusivamente com a sua parcela de contribuição, daí a explicação para que a alíquota seja significativamente maior. Já a empresa, que dá a outra parcela de contribuição para o custeio da Previdência, o dispositivo que determina o cálculo e a apuração é o artigo 22, o inciso 1, e que diz que é 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas em relação aos empregados. Em outras palavras, é aquela famosa contribuição sobre a folha. Significa dizer que tanto maior será a contribuição recolhida pela empresa, quanto maior for a sua folha de pagamento, o número de funcionários e, especificamente, o valor que é pago a cada um dos funcionários. Daí dizer que esse é um dos tributos mais perversos do Brasil, porque ele condena as pessoas a não se abrir postos de trabalho. O incentivo que a legislação dá é que não se abra postos, não se amplie a folha, e mesmo para os funcionários que estão vinculados à folha de pagamento, eles não merecem receber aumento, porque o aumento repercutirá no cálculo, numa incidência tributária maior. Então, esse é um tributo, sem dúvida nenhuma, um dos piores tributos que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, porque prejudica justamente aquele que o Estado deve mais proteger, que é o empregado, especialmente aquele que se coloca numa condição de hipossuficiência. O problema aqui, então, é que esse regime ele é ruim e reconhecido inclusive pelo próprio governo. Uma das medidas que se busca é a substituição dessa contribuição pela folha, sobre a folha por outra. Já se fez uma experiência, a gente vai falar agora na sequência da chamada medida de desoneração da folha, o que ensejou uma série de discussões, mas a rigor, então, hoje vigora esse regime de tributação de contribuição para a Previdência sobre a folha de salários. O empregador doméstico foi uma categoria recentemente criada, em 2015, tem uma série de implicações aqui, tem minha opinião pessoal sobre isso, mas dado o limite da nossa aula, eu não vou aprofundar, depois a gente pode falar no nosso bate-papo, que eu vou explicar mais adiante. E aí vem, assim, aqui a medida de desoneração da folha. Então, em 2011, o governo, visando estimular a criação de empregos, cria um regime que era para ser facultativo, era para ser uma escolha, que na verdade depois acabou se instituindo numa obrigatoriedade. Então, a Lei 12.546 de 2011 criou a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, exigindo que essa contribuição incidisse sobre uma parcela da receita da empresa e não mais sobre a folha. Para que tipo de empresa essa migração seria interessante?
Essa migração seria interessante para aquelas empresas a folha de pagamento é muito significativa, são muitos empregados, o uso intensivo de mão de obra, e aí a incidência de um percentual sobre a receita para essas empresas seria mais vantajoso do que pagar 20% sobre a sua folha de pagamento. Então, o problema é que ela sofreu sucessivas alterações. O artigo 7º e o artigo 8º definem quais são os ramos de atividade que estão sujeitos à incidência, e alguns eles são identificados pelos quinais, que são códigos que definem qual é o ramo de atividade daquela empresa. Seria simples se não houvesse tanta discussão e até mesmo de enquadramento sobre a determinada atividade que uma empresa exerce. Para se utilizar como uma ilustração aqui, a construção civil, a depender do tipo de atividade que a empresa exerça, ela vai estar na contribuição sobre a folha ou na contribuição sobre a receita bruta, essa chamada desoneração da folha. Então aí já se vê uma série de confusões que surgem para as empresas. Merece destaque ainda que no governo Temer, recentemente se editou a medida provisória para extinguir esse regime, a medida não foi convertida em lei, foi feita uma renovação, não foi convertida em lei, e ele tentou uma terceira medida provisória, que felizmente acabou não sendo convertida. Então o regime vigora até o final de 2020, no caso este ano. Então é preciso ficar atento. Muitas prorrogações já foram feitas. Como o governo sinaliza que quer acabar com a contribuição sobre a folha, pode ser que se crie um tributo que vá congregar essas duas aqui num único só e mais simples. O fato é que até o final do ano ela vai vigorar, como ilustra ali o artigo 7º. A alíquota para as empresas enquadradas no artigo 7º está definida no artigo 7º-A, que é esse texto que eu coloco aqui para vocês, e as empresas arroladas no artigo 8º vão ser tributadas na forma do artigo 8º-A, que são essas alíquotas que eu indico aqui na lâmina para vocês. A base de cálculo tem uma discussão aqui que eu destaco dois aspectos. Um é a definição de receita, em que pese se tenha tentado dar aqui uma explicação do que seja a receita bruta, gera ainda discussões, especialmente nas empresas que fazem exportação, e aí uma sutileza faz um enquadramento do que seja exportação direta e indireta, e algumas receitas de exportação indireta, a Receita tem entendido e tem gerado autuações de que não cabe excluir aqui da base de cálculo. Isso é um foco de conflito que a gente pode abordar mais adiante. E ainda é necessário referir que existe no artigo 195, parágrafo 2º, a determinação de que a lei deverá definir alguns setores em que as contribuições que nós estamos falando, as contribuições para a Seguridade, serão não cumulativas. Ou seja, a Constituição determina que deverá haver não cumulatividade. Ocorre que para algumas empresas, especialmente aquelas que estão enquadradas na desoneração da folha, elas são tributadas por PIS e COFINS não cumulativos, ou seja, a lei já disse que para aquelas empresas deverá ser não cumulativo PIS e COFINS. Por que a CPRB também não é? Isso é um foco, é uma tese que há no judiciário discutindo a questão da CPRB. Eu coloco para vocês, para concluir aqui, como atividade, um wiki. Todo mundo já deve ter consultado o Wikipedia, que é nada mais nada menos do que uma enciclopédia colaborativa. Não existe um autor do Wikipedia, existem várias pessoas que vão lá, incluindo textos e aprimorando e tornando aquela enciclopédia uma das mais robustas e vastas do mundo.
O que eu proponho é que nós façamos a nossa pequena Wikipedia aqui, que é a decomposição dessas contribuições que eu vou colocar lá, e aí cada colega pode ajudar com uma partezinha. Um colega vai lá e diz sobre o que incide, o outro vai lá e diz qual é a alíquota, um outro vai lá e diz quais são os contribuintes que estão sujeitos. E aí a gente consegue fazer um roteiro com essas contribuições aqui que o tempo não vai permitir abordar cada uma delas. Tá? Então eu estou sugerindo aqui que nós façamos essa atividade. E para finalizar, a última contribuição, a contribuição salário educação, como dito lá naquele precedente no início, é uma contribuição, digamos, não para a Seguridade, uma contribuição social geral, previsto no artigo 212, parágrafo 5º, e regulamentado pelo Decreto 6.003. Então, ele tem a mesma base de cálculo da contribuição sobre a folha, ou seja, é a folha, e tem uma alíquota de 2,5%. A própria lei exclui uma série de atividades do dever de contribuir com esse salário educação, dentre eles empresas do setor educacional. Então é curioso que as empresas privadas do setor de educação não contribuem com o salário educação. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.